temos mais uma vez o nosso webinar. Toda sexta, às 10 horas da manhã, temos esse encontro aqui no Instituto Realitas. E dessa vez, hoje, temos a grande honra, uma honra imensa, de receber aqui entre nós o professor Ricardo Vélez Rodrigues. Dispensa apresentações, no entanto, cabe-me realçar a importância do professor Ricardo no pensamento brasileiro, né, no nosso universo intelectual. São décadas de estudo dedicados ao Brasil, né, e ao pensamento brasileiro, à filosofia no Brasil. E o professor Ricardo Vélez Rodrigues, ele se sobressaiu e se sobressai como um dos maiores intelectuais brasileiros. Para nós é uma grande honra recebê-lo e eu acredito que a nossa conversa aqui será muito proveitosa. O professor, eu conheci intelectualmente o professor Ricardo ainda na graduação, no seu livro que eu estudei e que eu sempre recomendo, sobre o castilismo, um clássico realmente, uma profundidade e uma revelação da verdade, da realidade do castilismo, que me parece que não foi suplantada. E toda uma obra imensa que culminou, do ponto de vista da sua relevância, na sua passagem como ministro da Educação, né, que também foi um marco, né, na administração do sistema educacional, mas especialmente o sistema universitário brasileiro. Então, para nós é uma grande honra recebê-lo. E eu gostaria de dizer também que esse evento, que essa nossa reunião, ela está inserida também numa parceria que inicialmente nós vamos tratar com a Academia Brasileira de Filosofia, para poder trazer aqui temas que são importantes e relevantes para o Brasil, né, e para o nosso desenvolvimento intelectual de uma forma inovadora. O professor Ricardo Vélez é fundador da Academia Brasileira de Filosofia, né, e estar aqui é uma forma de nós também transformarmos a Academia Brasileira de Filosofia, darmos prosseguimento, né, ao objetivo dos seus fundadores. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer muito a presença do professor Ricardo e começar fazendo a ele uma questão, colocando ele uma questão, que eu acho que é a questão, um dos temas que nós vamos tratar hoje aqui, que é como o senhor vê o pensamento brasileiro hoje, né? Como você vê a situação do Brasil do ponto de vista intelectual, né? Quais são os nossos desafios? E nós vivemos certamente hoje um período muito difícil, na medida em que está difícil a produção universitária como um todo, mas também vivemos um período de transformação, né? Então, gostaria de ouvir a sua opinião inicialmente sobre isso. Bem, professor Edgar, muito obrigado pelas suas generosas palavras. É para mim uma satisfação enorme estar aqui dialogando com este seleto público sobre o pensamento, a filosofia brasileira. Eu vejo com preocupação, evidentemente, o contexto em que nos encontramos, porque não vejo, de parte de muitas pessoas, interesse em debater as coisas, discutir as coisas, à luz da razão. O que nos salva nas encruzilhadas históricas é a razão, e a razão compartilhada. Para a gente compartilhar a razão, tem que escutar todo mundo, né? E a filosofia não escapa a isso. A gestão do pensamento filosófico decorre de respostas a determinadas questões essenciais sobre a existência humana. Então, só floresce onde há liberdade espiritual, onde há liberdade intelectual, onde eu sei que posso falar, posso ser escutado, podem discordar de mim, mas haverá razões pelas quais se discorda. O grande problema do clima que se estabelece de confronto é que não se tolera uma opinião diferente. E então o debate morre aí. Não há possibilidade de o debate sobreviver. Vejo com preocupação isso na medida em que ativistas de várias penúltimas ideológicas, sobretudo de cunho marxista, mas tem outros também, aderem a visões dogmáticas. Isso é ruim.
mas vejo com olhos alvissareiros, com alegria, com sentimentos alvissareiros, que as novas gerações querem liberdade de pensamento, querem liberdade de debate. Então, encontro jovens do sul a norte do Brasil que querem uma coisa aberta, não querem mais dogmatismo, se cansaram da dieta de fome, de dogmatismo, da vulgata marxista. Se cansaram disso, não querem mais isso. Em todas as universidades federais. Assim como os professores, muitos deles se vincularam a uma visão dogmática, os alunos não querem mais esse cardápio de fome e querem outra coisa. Então, eu saúdo com alegria espaços como este, que estão em sintonia com o que as novas gerações querem. Então, eu acho que vale a pena continuarmos, vale a pena colocarmos em debate isto, chamarmos os jovens a participarem. Quanto mais discussão houver, melhor. O que nos interessa não é o dogmatismo, não é o partir pris. Nos interessa é analisarmos, à luz da razão, as coisas. E no estudo do pensamento brasileiro, da filosofia brasileira, eu acho que temos um campo muito rico. A internet, ela abriu um caminho, porque eu vejo que até essa explosão da rede, até as pessoas começarem a estar ligadas nisso, nós estávamos realmente prisioneiros daqueles espaços das salas de aula, e esses espaços eles foram gradualmente monopolizados e houve ali um estrangulamento. Eu vejo isso nos últimos 30 anos se agravando continuamente. Como o senhor vê o papel da rede? Você já falou de alguma forma nisso, né? Porque esses espaços, mas qual é a amplitude disso? Porque a universidade, a internet colocou várias coisas em xeque. Ela colocou várias estruturas em xeque. Ela botou as redes de comunicação em xeque, né, as grandes redes, e me parece que coloca em xeque a universidade também. Isso faz sentido pensar assim? Bem, é um desafio, não? Infelizmente, no Brasil, o Milor Fernandes, eu gosto muito do humor trágico de Milor. Milor dizia, quando as ideologias ficam bem velhinhas, vem morar no Brasil. Então, o Brasil virou o país do corporativismo. Então, todo mundo quer a corporação, quer se segurar na corporação e não discutir as coisas. Não é o sentimento da fidelidade canina do militante. Não? Bem, o que ocorreu no Brasil em termos de comunicação via net? Chegamos tarde. Chegamos tarde. Porque nos anos, não sei, vocês é um público jovem, mas para nós que já temos mais de 70 anos, sabemos que a partir dos anos 60 começou a se debater, quando surgem os primeiros computadores, começa a se debater a questão da comunicação virtual. Não? E o que o Brasil, qual é o caminho que o Brasil adotou, que é muito bem analisado por Gilberto Paim no seu livrinho Computador faz Política. O Gilberto, que trabalhava com Roberto Campos, o Gilberto percebeu que nos anos 70 já havia um partido PRI contra a digitalização. Era considerado isso uma invenção perniciosa dos americanos para acabar com a soberania brasileira. E vejam como nos anos 70 se costura essa maluca ideia da reserva de informática. Tá? A Secretaria Especial de Informática não foi efeito de um AI-5, não. Os milicos encontraram abonado o terreno em todas as corporações para aprovarem a tal Secretaria Especial de Informática. Essa Secretaria Especial de Informática foi perversa, porque impediu que o Brasil entrasse no mundo digital mais rápido. Lembrem que os japoneses queriam criar, os americanos queriam criar no Brasil a primeira grande fábrica da IBM, de computadores, nos anos 70. Essa ideia foi enxotada como contrária à soberania nacional. E todo mundo aderiu a tal Reserva Especial de Informática.
É trágico esse discurso de Roberto Campos no Congresso, tentando mostrar os benefícios da informática e os parlamentares dando as costas a ele e fazendo barulho. Quer dizer, foi uma opção pelo atraso. Aí poderíamos dizer, como Meira Pena dizia, o atraso é nosso. Né? O Brasil, com essa reserva de informática, proclamou aos quatro ventos, o atraso é nosso. Então, chegamos tarde no mundo digital. Nos anos 80 e 90, quando se consolida o mundo digital nas universidades, e eu coloco como exemplo a Colômbia, que é um país menos desenvolvido que o Brasil. A Colômbia já desde os anos fim da década de 80, início da década de 90, começa a ter universidades digitais, campi digitais. Tem campi digitais. A Universidade Oberta da Catalunha é uma universidade virtual. Era possível já termos, no final dos anos 80, início da década de 90, universidade digital. Não a tivemos, por força desses preconceitos nacionalisteiros contra a informática. Então, infelizmente, chegou tarde. Chegou tarde, mas nunca é tarde para começar. Estamos aqui utilizando essa tecnologia. Esta tecnologia vai trazer para a universidade uma dinamização muito importante. Muito importante. Primeiro, porque amplia a sala de aula. Assim como eu posso falar para 10, 15, posso falar para 700. Posso. Com o mesmo custo, sem grandes investimentos. Então, para nós, hoje no Brasil, o ensino digital é uma coisa muito bem-vinda. Muito bem-vinda. A média relação professor-aluno em número de alunos nas universidades federais, que saem caras ao bolso do contribuinte, é 7 a 15 alunos. É muito pouco. Muito pouco. Vão ver nos Estados Unidos como é. São 20, 30, 40. A Universidade de Harvard, nos seus cursos de EAD, tem 70.000 alunos. Então, essa via digital é um caminho maravilhoso, vale a pena. Hoje temos tecnologia para auferirmos conhecimentos, para avaliarmos. É possível isso. E saúdo com muita alegria o fato de as novas gerações no mundo digital estarem optando por esse tipo de comunicação. Tomara que as nossas universidades adiram em massa a isso. Evidentemente que não se trata de vender títulos e diplomas irresponsavelmente, porque tem também isso. Então vou me enriquecer fazendo traquinagem. É possível manter qualidade acadêmica, sim. É possível regulamentar a coisa de forma tal a que haja controle, sim. Então, com os devidos controles, com a devida gestão, é possível termos um ensino digital de qualidade. Coloco um exemplo. Espanha deu a volta por cima nos anos 90 do século passado, com a criação de uma universidade digital, a Universidade de Ensino à Distância, em Madrid, para formar professores do ciclo básico fundamental e de segundo grau. Hoje, você, professor da rede pública, ensino básico, fundamental ou secundário profissionalizante, pode fazer especialização, mestrado, doutorado, sem precisar abandonar a sua comunidade. Tudo com recursos digitais. Então, esse é um meio fantástico. A Espanha deu a volta por cima em matéria de desenvolvimento com isso, porque as próprias prefeituras garantiram banda larga para as pessoas. Então, isso é uma coisa fantástica em termos de desenvolvimento, porque a inteligência dormita em todas as camadas sociais. Ela não é burguesa nem é proletária. A inteligência do ser humano. Então, onde abrem uma perspectiva destas fantástica, a inteligência aparece. Então, eu saúdo com muita alegria este universo digital. Sim, mas olha só, o que está acontecendo hoje com a pandemia é que as universidades federais, especialmente, eu trabalho numa, estão tendo uma dificuldade tremenda, absurda, de adotar uma política de plataforma digital, de ensino à distância, para suplantar as dificuldades do problema. Isso aí vem do fato, em grande parte, de que não houve alguma preparação prévia, e
e há uma certa resistência que vem de vários lugares, inclusive dos sindicatos e de outras forças internas. O senhor fala aí muito bem do futuro do ensino à distância nas universidades, em outros países, mas no Brasil nós temos obstáculos que o senhor, tendo sido ministro da Educação, sabe, teve a experiência disso, né? Obstáculos que são mais ou menos, eu não consigo ver como eles podem ser transpostos, né? Como é que o senhor vê essas dificuldades no Brasil, né? Como é que isso vai se desenvolver? Você tem razão, é difícil porque no Brasil todo mundo, diríamos, os setores menos esclarecidos da sociedade terminaram se vinculando ao corporativismo sindical para defender interesses. Né? Só no Brasil ocorreu isso? Não. Isso ocorre na Argentina, isso ocorre no México. No México há um grande intelectual liberal, Gabriel Said, que é muito criticado pela esquerda, que diz, ele coloca o dedo na ferida, ele diz, primeira providência para fazermos do México um país desenvolvido. Acabarmos com o domínio do corporativismo sindical sobre a presidência da República. Ele diz, não? Então, é possível, sim, desmontar esse tipo de corporativismo sindical. No Brasil, o corporativismo sindical foi beneficiado muito pelo PT. Lula, no seu primeiro governo, baixou um decreto isentando os sindicatos e as federações e confederações sindicais de prestarem contas ao TCU. Ou seja, é uma roda solta dentro do Estado que pega dinheiro público e não presta contas a ninguém. Isso tem que acabar. Como acaba isso? Com uma legislação que enquadre os sindicatos. É necessário fazermos uma grande reforma de gestão sindical, fazendo com que os sindicatos sirvam ao país e não que se sirvam do país, como está acontecendo agora. Então, só podemos desmontar esse corporativismo sem vergonha que tomou conta das universidades mediante uma reforma na legislação sindical que obrigue os sindicatos a prestarem contas. Segundo, não precisamos tantos sindicatos. O Brasil é campeão mundial em número de sindicatos. É só compulsar as estatísticas da Organização Mundial do Trabalho, vocês veem que o Brasil é campeão mundial em número de sindicatos. Isso é uma aberração. O sindicalismo se fez para defender os interesses dos trabalhadores livres em face das suas reivindicações trabalhistas, mas não como anteparo que configure um Estado dentro do Estado para não ser controlado. Isso não. E como acaba isso? Com uma boa reforma na legislação sindical. Observem que os tímidos passos que começaram a ser tomados no governo Temer e continuados pelo governo Bolsonaro, em termos de desmontar o corporativismo sindical na área trabalhista, trouxeram enormes benefícios para o mercado de trabalho. Desonerou muito a folha de pagamento. Então, esse pequeno passo deveria ser alargado a todos os sindicatos. Sindicato não se fez para virar Estado dentro do Estado e não ser controlado por ninguém. Não. Sindicato presta contas. Tem que prestar contas ao TCU. Tem que prestar contas do dinheiro que recebe. Porque o que ocorre? Com essa área de sombra, o dinheiro some e não se sabe onde é gastado. Gasta-se muito em educação, mas gasta-se mal em educação. Por quê? Os sindicatos são os responsáveis por isso. Então é necessário desmontar essa falta de prestação de contas dos sindicatos na área educacional para a sociedade. Professor, nós temos aqui dois comentaristas que estão sempre com a gente. Um é o professor, gostaria de te apresentar o professor Sócrates Nolasco, que é psicólogo e professor da UFRJ, e o outro é o professor Rubens Turci, que é sânscritólogo, doutor pela McMaster University, no Canadá, que costumam fazer os comentários aqui. Então, eu gostaria de convidar inicialmente o professor Sócrates a colocar suas questões ao professor Ricardo Vélez Rodrigues. Bom dia, professor Edgar. Bom dia, professor Ricardo, Rubens e todos os demais.
É um prazer ouvi-lo. Muito obrigado. Eu tive, enfim, então é um prazer também estar nessa sala hoje para poder partilhar ideias comuns. Na UFRJ eu tive assim algumas experiências bastante difíceis do ponto de vista da possibilidade de restrição, né, que se impôs em relação ao pensamento livre, né? Eu me lembro muito, enfim, né, do Bertrand Russell falando a respeito da questão da qualidade do pensamento e da capacidade que o pensamento teria de produzir uma certa vertigem, né, como sendo um parâmetro de qualificação do pensamento, né? E essa vertigem eu acredito que tenha se deixado de lado em relação também ao acompanhamento da ideia de verdade, né, que de certa forma deveria estar pelo menos presente dentro dos centros de ciências humanas e filosofia. Mas, ouvindo o senhor, eu me fiz algumas perguntas, né? Quer dizer, eu me lembro da questão do iluminismo, por exemplo, né? Que eu acho que posteriormente vai servir para a construção da ideia de indivíduo, né? Que vai ser um marco norteador aí das sociedades no que diz respeito ao que a gente vai conhecer como de emancipação que vão se estabelecer durante o século XX, né? E eu acho que esse fortalecimento do individualismo e a chancela que ele passa a ter a respeito dos teóricos, né, quer dizer, do iluminismo, acabam reforçando em grande parte uma série de objetos e preocupações que a esquerda ela vai assumindo ao longo do século XX no sentido de ser ou de se intitular a tutora das vítimas, não é? E eu acho que essa tutela da vítima ela passou a ser um elemento importante no que diz respeito à construção dos discursos que vão estar presentes ao longo do século XX. E curiosamente, eu acho que, considerando a organização das sociedades do século XX, as inquietações humanas que eventualmente apareciam ligadas ou vinculadas às interações sociais, elas começam a desaparecer, né? E no lugar dessas inquietações, uma causa se estabelece, né? Eu estou falando isso por quê? Porque, em grande parte, as ideologias como o feminismo, o movimento de emancipação gay, os movimentos contra o racismo, né, eles vão gradualmente se ancorando nessa ideia de emancipação do indivíduo que vai atravessar o século XX. Mas essas inquietações elas começam a desaparecer, né? Elas começam a ser convertidas em ideologias. Eu me lembro muito do Rousseau, né, que foi um precursor de tudo isso, mas o Rousseau abandonou os 7 filhos, né, nos enfants trouvés, né? Então, assim, eu comecei a perceber que a vida pessoal, as inquietações pessoais e a prática privada no que diz respeito à qualidade da vinculação dessas pessoas desaparecem. Porque os grandes nomes da esquerda no mundo têm realmente uma vida particular bastante complexa, né, do ponto de vista do que essas pessoas fazem com as próprias famílias. Isso foi uma questão. E uma outra questão, que eu acho que é o aspecto da publicização, da imprensa, né? Eu acho que quanto mais se produz propaganda, vamos dizer assim, né? Mais se afasta do sujeito as inquietações que o atravessam ao longo da sua vida no que diz respeito à sua bagagem pessoal, né? E aí eu me lembrei de um outro caso. Na verdade, são 2 aspectos. Bom, mas um outro caso que aconteceu nos Estados Unidos, e aí falando da questão da mídia, né? Enfim, ele era o Edward Bernays. O Edward Bernays era sobrinho do Freud. E o Bernays foi particularmente o fundador, né, das grandes estratégias de comunicação e particularmente de propaganda nos Estados Unidos. Ele é austríaco, tinha uma formação em comunicação, né, em relações públicas, e curiosamente o Bernays foi convidado pelo American Tobacco para fazer a primeira
estratégia de intervenção no aumento do número de fumantes da American Tobacco nos Estados Unidos. E o Bernays, sabiamente, fez um checklist de todas as movimentações feministas que haviam na América durante aquele período em que ele estava trabalhando, contratou 10 modelos. Esse caso ele está descrito num dos livros dele, chamado Propaganda. Ele tem alguns outros trabalhos também, não foram publicados no Brasil. Bom, mas enfim, ele contratou 10 modelos, 10 lindas mulheres, as vestiu com as melhores grifes, entendeu? Disponíveis, colocou cigarro na mão de todas elas, contratou, enfim, né, alguns assessores de imprensa que fizeram um belíssimo release e lançou, então, foram fotografadas numa manifestação feminista, e o slogan dos releases eram As Tochas da Liberdade, foi uma associação feita com a Estátua da Liberdade. E assim a American Tobacco levantou as suas vendas nos Estados Unidos consideravelmente quando glamourizou todo o cinema dos Estados Unidos, né, com todas as belíssimas atrizes, não só a Rita Hayworth, mas enfim, né, todas as demais, as Greta Garbo, enfim, né, todas as belíssimas atrizes que circularam nos Estados Unidos que apareciam com as glamourosas piteiras ou com os glamourosos cigarros. Então, quer dizer, o século XX ele assiste uma manipulação muito fortuita do imagem da fantasia, a serviço de um certo prazer que, de algum modo, serve para aquietar as inquietações do indivíduo. Ele dá um alívio a isso, né? Só que isso se transformou numa máquina muito oportunista. Se a gente for olhar as propagandas comunistas na rua, isso dá até motivo para brincadeira, né? Porque as coisas ali não são da hora da morte, mas enfim. E eu achei muito interessante essa colocação que o senhor faz, professor, porque eu acho que dentro das universidades o que houve foi uma chancela do pensamento, né? Uma chancela do pensamento onde a liberdade de pensar, onde o grande prazer de produzir vestígios, ele se desfaz, né? Ele se desfaz. E aqui no Brasil é realmente entristecedor ver isso, né? Como é que na dificuldade de poder oferecer recursos para que os alunos, os alunos cheguem com um recurso de poder criar sua própria forma de pensamento, de desafiar, né? Ou seja, ser um transgressor, um cientista transgressor do ponto de vista do pensamento, passa a ser essa mixórdia que a gente encontra hoje, nos dias de hoje, de quebração, de pichação e por aí vai. São as considerações, enfim, né? Já me alonguei um pouco mais, mas enfim. E agradecer pelas ótimas e pelas pertinentes ponderações que o senhor fez. Obrigado. O professor Sócrates, bem, o seu nome já indica um caminho, né? Um caminho socrático da razão, da libertação do indivíduo. É interessante porque o iluminismo é a grande aventura da razão. A grande aventura da razão. Eu gosto muito de estudar a obra de John Locke, porque John Locke mostra como se constrói o caminho da libertação individual, em face do absolutismo. E John Locke, ele vai como desterrado, porque o John Locke era estudante de medicina. No último ano de medicina, foi passar as férias no interior, perto da casa paterna. E, alta madrugada, é acordado. O conde, que é o principal da região, o conde de Shaftesbury, está morrendo e precisamos um médico com urgência. Ele diz, mas eu sou estudante do último ano. Não importa, o médico é necessário médico. Ele chegou lá no castelo, chuva torrencial, e vê que o conde tem um inchaço muito grande abdominal. Mediante toque, diagnostica uma inflamação da vesícula e lhe pratica uma incisão que o Thomas Sydenham, que era o grande renovador do ensino da medicina na Inglaterra, propõe. É possível, sim, mediante técnicas, fazer intervenções para corrigir desvios de órgãos. Então, ele pratica uma incisão na vesícula do conde, tira os cálculos
lhe coloca uma bolsinha fora, aquela bolsinha, e salva a vida do conde. O conde, 3 dias depois, já recuperando a consciência, chama o seu salvador. Diz: meu jovem, você me salvou a vida, peça o que quiser que eu te dou. Um emprego, o que quiser. Eu logo disse: não, só fiz cumprir o meu dever. Eu sou estudante do último ano de medicina em Oxford. Eu precisava atendê-lo, meu compromisso com a vida do paciente. Ele disse: não, você vai virar meu secretário particular. Pela vesícula do conde, John Locke entra na política. E foi nomeado secretário para a formulação de políticas de ocupação de terras nas colônias. Aí Locke elabora a Constituição para a Carolina do Norte. Então, o exercício da razão é um exercício libertador, tanto na ciência, não? O Locke aprendeu rapidinho que a ciência necessitava de experimentação. Não bastavam esses princípios da antiguidade. Era necessário o arrojo. E segundo, em matéria política, é necessária a tolerância. Porque Locke, desterrado com seu chefe na Holanda, entra em contato com todos os dissidentes, tanto da França quanto da Inglaterra. Conhece Baruch Spinoza, aquele grande gênio de origem portuguesa, que é igualmente desterrado e destituído da sinagoga por pensar, por ter a ousadia de pensar. Então, ele lá cria uma rede de dissidentes, não para xingar nem para fazer terrorismo, mas para ver como se pode garantir o exercício da liberdade. E escreve as suas 4 cartas sobre a tolerância. John Locke. Então, o início da razão é um processo de libertação das sombras do dogmatismo, das sombras do atraso. Eu próprio fui beneficiado com uma pedagogia liberal. Eu, quando vim fazer o mestrado no Brasil, em 73, eu vim porque precisava estar no Rio de Janeiro para acompanhar a minha esposa, que era professora e que estava encrencada com o DOPS. E então, tive que vir correndo. E fazer a coisa que encontrei para salvar a minha cara, que era uma bolsa para estudar pensamento brasileiro na PUC do Rio. Eu achei, pode ser samba, carnaval, não quero nem saber, preciso dessa bolsa. Ganhei a bolsa e vim no Rio de Janeiro estudar filosofia, mestrado em filosofia. Mas eu era ligado a movimentos guerrilheiros de extrema esquerda na Colômbia. Eu era um vulgar trotskista. Um vulgar trotskista. Os meus colegas depois fundaram o MDC9 na Colômbia. Bem, eu vim com toda essa bagagem e encontrei um orientador, um baiano mal encarado, que tinha sido comunista, que tinha abandonado o comunismo em Moscou, Antônio Paim. Ele não me falou nada. Me falou: Vélez, você já leu John Locke? Falei: li, professor. Na próxima semana você faz uma apresentação sobre ensaio sobre o entendimento humano. 700 páginas numa semana, tive que ler, amaldiçoando o tal baiano. Apresentei a coisa, me disse: muito bem. Você já leu Kant? Falei: li, mas eu não tinha lido mal e porcamente Kant. Me obrigou a ler os escritos políticos de Kant, sobretudo a Paz Perpétua. Já leu Tocqueville? Bem, em um ano de massacre, meu orientador me obrigou a ler os clássicos liberais. E eu percebi uma coisa: gente, esses autores amaldiçoados, todos falam em liberdade e que o caminho da razão é o caminho da libertação. Abandonei o trotskismo e adotei Tocqueville. Então, mudei. Eu sou prova de que a conversão cultural é possível. Então, mudei e voltei na Colômbia. Fiz o mestrado, voltei na Colômbia, reuni os meus amigos trotskistas, meus amigos, virei liberal. Quase me matam, não? Uma coisa horrorosa. Mas, enfim, esse é o caminho da libertação. O caminho da libertação é o caminho de andar com as luzes da razão. Encontrei no Rio de Janeiro isso
salvei a minha alma, que larguei o trotskismo para lá, o comunismo, essa vulgata marxista, e aderi a uma visão liberal, aberta ao mundo. Então, até hoje, eu me considero um liberal conservador. Quer dizer, eu acho que hoje o que o Brasil precisa é de liberdade. As nossas gerações precisam de liberdade. Essa dieta de fome que o PT impôs nas universidades é criminosa. Porque é dieta de fome regada a maconha. Todo mundo sabe que se fuma maconha nas universidades públicas. O Entrao falou que parte da balbúrdia era maconha. Mas é verdade, você não precisa ser um gênio para descobrir isso. Nas universidades públicas há duas coisas comuns: pichação e degradação do meio ambiente e maconha. Então, isso é muito pobre como cardápio intelectual. Vamos libertar os nossos jovens para pensarem livremente. E bem-aventurada esta pandemia em termos das mudanças que está ensejando no espaço público. Porque ou adotamos a mídia digital hoje para passarmos aos nossos alunos os conteúdos que não estamos passando em sala de aula, ou simplesmente outros farão isso por nós e vamos perder o emprego. Então, hoje eu acho que o contexto é trágico, porque gente está morrendo de Covid, é pelo mundo afora, é uma grande assombração. Mas essas assombrações, ao longo da história, é a razão que tem de contorná-las. Do ponto de vista da eficiência nos tratamentos de saúde, e aí está a ciência médica, e do ponto de vista da reflexão sobre o sentido da existência, que aí está a filosofia para isso. Então, eu saúdo com bons olhos aquele trabalho que estamos sendo obrigados a fazer, de nos reciclarmos em termos de tecnologia digital, para podermos chegar aos nossos alunos, discutirmos com eles as questões. A Academia Brasileira de Filosofia dizia numa live da semana passada, precisa entrar nisso. As academias têm que ir à sociedade, virarem dialogantes, como faziam os estoicos. Stoa é pórtico. Os estoicos iam nos pórticos falarem com as pessoas. Nós precisamos ir aonde está a sociedade, falar com ela sobre as suas angústias. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu que agradeço. O Sócrates falou... Antes de passar a palavra para o Rubens, eu gostaria de retomar um tema que o Sócrates colocou aí, que eu achei interessante, e conjugá-lo com uma coisa que você colocou também, seu professor colocou, que também é interessante. Primeiro, Sócrates falou dos ataques à família. A família é um alvo permanente, desde o século XIX, eu acho, como política deliberada. No século XX, os estados socialistas sempre trabalham contra a família de uma forma, e naquela época de uma determinada forma, hoje de outra. Há um ataque violento contra a família, a instituição familiar. Isso é uma fantasia, é uma quimera da esquerda, que eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre isso. E outra coisa que você colocou, Ricardo, foi sobre a maconha. E aí eu não vejo isso como uma coisa banal. Eu acho que isso tem efeitos sobre a sociedade como um todo, em torno da maconha e de tudo que vem junto, né? Esse tráfico internacional de drogas, toda essa estrutura, maconha, cocaína, heroína, tudo isso que existe, isso aí tem um papel na organização da sociedade hoje. E eu gostaria de te ouvir também um pouco sobre isso, porque isso é muito importante. Você vê que isso é tão importante que você tem estados hoje... Bom, a própria Colômbia, né, tem uma relação com isso, a Venezuela e outros lugares, estados que passam a ser, principalmente quando são socialistas, no caso da Venezuela, que tem uma relação muito íntima com o tráfico de drogas, né?
E aqui mesmo no Brasil, a gente vê que há uma simpatia muito grande da esquerda, e a gente viu isso nas atuais decisões do Supremo Tribunal Federal, de salvaguardar os grandes traficantes de ações policiais e tudo isso. Gostaria também de te ouvir um pouco sobre isso, porque isso aí é um dado assim importantíssimo na política, né? E tem também implicações morais e filosóficas. Bem, o professor Sócrates falava era o genro do Freud, não? Era Bom, sobrinho. sobrinho. O sobrinho conhecia bem a coisa. Só que o sobrinho, sacanamente, não lembra que o tio é vítima do tabaco. O Freud morreu de câncer facial. Diz que cheirava tão ruim que os cachorros fugiam dele. Então, essa seria uma boa antipropaganda contra o tabaco. Mas, certamente, o tabaco entra como um sucedâneo do prazer que é negado com a responsabilidade. Bem, eu vivi de perto a guerra do tráfico na Colômbia. Vivi de perto. Aquilo realmente é uma desgraça. Vivi de perto. Eu fui proreitor da Universidade de Medellín entre 1975 e 1979. Proreitor de pós-graduação e pesquisa da Universidade de Medellín. Eu tentei iniciar os cursos de pós-graduação de longa duração lá na Universidade de Medellín. Mestrado, enfim. E vi de perto a desgraça do narcotráfico. O narcotráfico realmente é uma coisa trágica. Não? O que pode fazer em termos de desagregar uma sociedade. O próprio, terminei conhecendo o Dom Pablito, lá em Medellín, porque na época ele era ligado através da Faculdade de Direito à Universidade de Medellín. Não? Então, ele por vezes fazia reuniões, tal coisa. Em alguma oportunidade conhecia ele ao ensejo dessas reuniões que fazia. O efeito desagregador do narcotráfico é uma coisa espantosa. Não? A Colômbia foi uma guerra que Pablo Escobar decretou contra o Estado colombiano e muita gente morreu ao ensejo dessa guerra. Agora, estudei a fundo como que a Colômbia deu a volta por cima. Escrevi um livro publicado em 2010 em Campinas, pela Vida Editorial, sobre a guerra do narcotráfico. Não? Era a opção colombiana, o subtítulo é a opção colombiana, mas era como que a Colômbia se reconstruiu a partir dessa guerra do narcotráfico. O que fizeram na Colômbia os prefeitos? Porque o movimento começou a surgir nos municípios. Começou a surgir nos municípios por quê? Porque houve um desdobramento dos cartéis do tráfico. Ao mesmo tempo que os cartéis começaram a florescer, caía o Império Soviético. E então os movimentos guerrilheiros que recebiam mesada da União Soviética através de Cuba pararam de receber essa mesada e se voltaram para o narcotráfico. Então as Farc, em determinado momento, tomam a decisão de virarem grande cartel da cocaína. As Farc viraram um grande cartel de exportação de narcóticos e a própria Venezuela de Maduro e de Chávez virou um narcoestado. Narcoestado a serviço dos interesses de Cuba. Uma coisa espantosa. Bem, mas houve uma luta, uma guerra-morte com o narcotráfico. Mas essa guerra-morte começou a ser vencida nos municípios. Por quê? Porque as Farc começaram a se apropriar dos municípios da periferia. As Farc, por volta do ano 2000, 98, 2000,
dominavam 60% dos municípios do interior colombiano. 60%. Quer dizer, praticamente estavam a um passo de dar um golpe definitivo contra o Estado colombiano e fragmentar o país. O país ia ser fragmentado, ia ser balcanizado. Numa grande área dominada pelas Farc no centro, uma área norte onde estava a guerrilha contra as Farc, as milícias, e numa área sul que estava dominada por outros grupos guerrilheiros. O país desapareceria. Bem, onde começa a virar a guerra? Em municípios administrados por indígenas, porque segundo o direito indiano, que é o direito que deu em seio à organização dos indígenas na América Espanhola, os indígenas podem eleger prefeitos nas regiões. Não? Algumas regiões onde há muita população indígena elegem os seus prefeitos. E esses prefeitos, se a região for um pouco maior, elegem os seus governadores. Então, há uma participação política dos indígenas nesse sentido. Em municípios muito afastados, administrados por indígenas, as Farc desplegaram, desenvolveram o seu mecanismo de controle. Qual era o mecanismo das Farc? Pelas armas, submeter esses pequenos municípios. O pequeno município que ia ser invadido era bombardeado durante uma noite com um canhão que as Farc desenvolveram junto com o exército republicano irlandês, que disparava botijões de gás cheios de metralha. Então, disparavam sobre a prefeitura, Banco do Estado, mas como era um canhão ainda em vias de ser modernizado, às vezes erravam e caía em cima de um hospital. Então, muita gente inocente morreu nesses avanços das Farc. Às 8 horas da manhã, no dia seguinte da cidadezinha que tinha sido bombardeada, as Farc chegavam e reuniam todo mundo, sentavam todo mundo na praça. E perguntavam, o prefeito, quem é o prefeito? O alcalde. Aí as pessoas diziam, o prefeito é fulano. Fulano, vem cá. Senhor, por favor, assine este documento que transfere 10% do orçamento do seu município para nós, a título de segurança democrática. E essas prefeituras não tinham mais remédio. Algum que outro prefeito se recusou a assinar, foi fuzilado em praça pública diante dos seus concidadãos. Então, dessa forma, as Farc, entre o ano 1990 e 2000, se apropriaram de 60% dos municípios colombianos. É uma coisa espantosa, espantosa. O que ocorreu nos municípios indígenas? Para a mitologia indígena, e Garcia Márquez tem páginas belíssimas sobre isso, a terra é parte dos antepassados. A terra e os mortos são sagrados. E com a terra não se negocia. O que as Farc queriam era se apropriarem das terras para vendê-las e negociar. E diziam, não, nós não negociamos a terra. Então, eles desenvolveram uma política à la Gandhi, de não violência. As Farc bombardeavam a cidadezinha indígena, no dia seguinte chegavam às 8 horas da manhã, encontravam todos os indígenas sentados vestidos de branco na praça da cidade. Quem é o prefeito? Todo mundo calado. As Farc ficaram sem saber o que fazer, porque assassinar a sangue frio 5.000 pessoas sentadas numa pracinha ia ser uma abacaxi. Assim surgiu o movimento Como Vamos nos pequenos municípios. Outros municípios passaram a copiar isso, os grandes municípios também. Então, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena de Índias copiaram esse mecanismo de valorização da representação municipal. Nós, no município, podemos dizer não às Farc. Assim surgiu o movimento Como Vamos. E foram eleitos novos prefeitos, por fora dos partidos tradicionais, ligados a movimentos sociais. Sergio Fajardo, em Medellín, Antanas Mocos, em Bogotá. E estes novos prefeitos começaram a desenvolver um trabalho de educação para a cidadania. Como? Através dos denominados parques-bibliotecas.
o Pablo Escobar tinha criado futebol de várzea nas comunidades carentes de Medellín para ali recrutar os seus pistoleiros. A genialidade destes prefeitos é que descobriram que eles podiam pegar esses campos de várzea para torná-los algo a serviço da comunidade. Então, criaram os parques-bibliotecas. Onde é que se estabeleceram os parques-bibliotecas? Nos lugares mais perigosos da cidade. Eu conhecia bem em Medellín, porque a minha época de militância radical foi em Medellín. Então, havia um conjunto de favelas chamado São Domingos, violentíssima. Lá o prefeito decidiu criar o primeiro parque-biblioteca. Então, esse empreendimento parque-biblioteca constava de várias intervenções. A primeira era um parque esportivo com campinho de futebol e mais outros campos esportivos, escolinha municipal, posto de saúde ou hospital, dependendo do tamanho da comunidade, delegacia de polícia, e a banca ofereceu a sua colaboração um posto bancário de banca privada na comunidade. E uma série de melhoras, iluminação, etc. Bem, como financiaram isso? Os prefeitos chamaram os empresários. Vocês estão com a família em Miami, não era melhor vocês colaborarem conosco nesta ação cívica e trazerem a sua família para cá, terem segurança? Então, assim foi feito o grande conjunto de parques e bibliotecas, que hoje são 12 em Medellín e 12 em Bogotá. E vale a pena visitar aquilo. Porque a violência, por exemplo, que em Medellín era a mais alta do mundo, em 1998, eram 300 assassinatos por 100.000 habitantes. É pior que Ciudad Juárez. Em um ano, caiu para 90. Em 2 anos, foi reduzido a 11. Bogotá e Idem, a mesma coisa. Então, foi uma coisa miraculosa. E como foi financiado isso? Parceria público-privada, 90%. 90% do que foi feito em Medellín e 90% do que foi feito em Bogotá e em outras cidades, parceria pública-privada, 90%. Então, houve peitada no narcotráfico e peitada na guerrilha, esses prefeitos. Uma coisa fantástica. E surgiu, por exemplo, Medellín era a mais violenta. O prefeito colocou o seguinte slogan: Medellín, a mais educada. Investiu em educação básica e fundamental. Hoje, Medellín oferece um ranking de iniciativas invejável na base da melhora da educação básica. Claro que outros empreendimentos vieram. Por exemplo, o governo de Antioquia, que é a região onde está Medellín, confiscou todas as propriedades de Pablo Escobar. Com boa parte desse dinheiro foi financiado o metrô de superfície de Medellín, que é um metrô belíssimo, metrô elevado. Sai mais barato, não precisa furar toda a cidade. Bem, o metrô de Medellín. E esse metrô de Medellín, uma empresa francesa trouxe tecnologia de bondinho para alimentar as comunidades carentes que moram nos morros altos. Medellín é um vale de 1.400 metros de altitude, rodeado por montanhas de 2.000 metros. Então, o bondinho traz, de graça, a primeira estação do metrô, essas comunidades. Hoje, em Medellín, existem 6 linhas de bondinho que alimentam o metrô. Foi incorporado ao mercado de trabalho o grosso da população pobre. Então, houve um processo de democratização e de segurança interna fantástico. Eu levei, ajudei a coordenar junto com a Confederação Nacional do Comércio. A Confederação Nacional do Comércio do Rio de Janeiro decidiu fazer uma visita técnica às cidades colombianas. Eu ajudei a coordenar isso. Visitamos Bogotá, Medellín, Cartagena de Índias e nos reunimos com os prefeitos, vimos tudo assim, in loco. 38 empresários brasileiros foram. É uma coisa fantástica ver aquilo.
É fantástico. Então, a experiência colombiana foi uma experiência muito interessante de combate eficaz à violência guerrilheira e do narcotráfico, com resultados que em 10 anos você encontra. Medellín, que era uma cidade que estava vermelha em termos de investimento econômico, em 10 anos virou um grande polo de desenvolvimento. A economia do país melhorou. A partir de 2007, quando se dá já estes primeiros passos de pacificação, a economia colombiana começa a emergir, com um crescimento sustentado 5%, 8%, hoje está menos, porque depois da crise internacional de 2008 houve decréscimo, mas nunca em índices brasileiros, está em 3%, 4% de crescimento ao ano. Então, houve um crescimento econômico. A Colômbia passou a Argentina em termos de Produto Interno Bruto, em termos de desenvolvimento industrial e de variação desses empreendimentos industriais e de desenvolvimento. Não que não haja problemas, há problemas. Mas o problema fundamental, que era a dissolução do Estado Nacional, foi segurado. Por quê? Qual foi o presidente que, em conjunto com os prefeitos, fez isso? Álvaro Uribe Vélez, que se elegeu pelos movimentos sociais, pelo movimento Como Vamos. Houve uma mudança na Constituição colombiana. Para você se postular a presidente da República, pode se postular por um movimento social. Ele se elegeu assim. Evidente que a guerra continua, porque depois as Farc entraram em negociação com o Estado. A negociação não foi feita a contento pelo sucessor de Álvaro Uribe Vélez, que foi o presidente, que foi o seu secretário, o seu ministro da Defesa, Santos. Santos não negociou adequadamente e terminou dando muitas vantagens às Farc no parlamento. Garantiu cadeiras cativas para as Farc no Senado e na Câmara. Quando a sociedade pedia, não. Os líderes que cometeram crimes de lesa humanidade, e o genocídio é um crime de lesa humanidade, matar a gente assim, planejadamente, não devem ter cadeira no Congresso. E, infelizmente, hoje temos representantes das Farc, das lideranças das Farc, sentados no Congresso, que estão pressionando o Supremo colombiano para que abrande as penas dos traficantes e infernicem a vida de Álvaro Uribe, que está em prisão domiciliar desde semana passada, por um motivo secundário. É acusado pelas Farc de ele ter dado dinheiro a uma testemunha. Não foi provado ainda. Mas então, esse processo desestabilizador continua, mas não com a gravidade de antigamente. Então, esse exemplo colombiano é interessante porque no Brasil viramos consumidores de crack. O crack está em 98% dos municípios colombianos. Essa foi uma das façanhas do PT, garantir que o crack chegasse a 98% dos municípios colombianos. Nos dois desgovernos de Lula e no desgoverno de Dilma, houve uma tolerância criminosa com os cartéis da cocaína, sobretudo com o companheiro Evo Morales, que duplicou a área de coca para pasta base de coca, que é exportada toda para o Brasil. Então é isso. Bom, mas tem aí uma grande diferença. O caso colombiano realmente é um caso exemplar, e se fala desse caso no Brasil, como você colocou muito bem, as pessoas foram para lá, e os empresários brasileiros, essa história toda. Agora, o Brasil é muito diferente. O senhor sabe disso, né? Nós não podemos comparar a natureza da sociedade brasileira com a da Colômbia ou do Peru, né? Nós temos paradigmas diferentes de organização, e de história, e de cultura, e de percepção do público e do privado. Eu vejo que o que eu pergunto é de onde pode vir no Brasil uma reação a isso, porque há muito... houve uma politização, sem dúvida, dos movimentos
dos traficantes, isso no Brasil é evidente também, os movimentos, os grandes conglomerados de crime organizado, eles utilizam, em geral, denominações que lembram e evocam denominações de movimentos revolucionários de esquerda, né? Primeiro foi a Falange Vermelha, o Comando Vermelho, essas coisas todas. Mas o caso do Brasil, com as nossas particularidades, né? Eu não vejo assim, eu não consigo ver muito bem por onde isso pode se resolver. E já se tentou utilizar o modelo colombiano aqui, mas me parece que foi deformado em diversos aspectos, porque, é claro, são sociedades muito diferentes, né? Muito específicas. E eu também queria que o senhor falasse sobre a questão da família, porque isso também é um tema importante, né? E é isso que, então eu queria ver qual a diferença aí, no caso, entre o Brasil e a Colômbia, e como é que se dá esse combate em torno da família. Bem, professor Edgar, obrigado pela sua réplica, muito valiosa. Acho que são países diferentes. O nosso problema, eu digo que o problema do Brasil e a solução do Brasil é o tamanho. É maior do que o buraco. Então, para ir pelo cano, o cano precisa ser grande demais, porque o Brasil é grande demais. Temos a Amazônia, fantástica, mal conhecida por todos nós. Semana passada participei de uma live com Aldo Rebelo. O Aldo conhece bem a Amazônia. Ele dizia: nós precisamos vender a Amazônia, conhecermos, divulgarmos a Amazônia. Porque essa Amazônia que é vendida hoje, das ONGs, não é a Amazônia real. Essa é a Amazônia virtual que interessa aos estrangeiros. Nós precisamos vender a nossa Amazônia. Mas a grande diferença é o tamanho. A Colômbia é do tamanho de Minas Gerais. Quer dizer, são 1000 municípios colombianos. Chegando a 1000 os municípios mineiros. Então, é um país grande demais. Mas nós temos no Brasil duas coisas importantíssimas. Que é um país-continente, não por acaso, mas planejado. Quem planejou esse país-continente? A diplomacia portuguesa. As políticas de longa duração da monarquia portuguesa. A monarquia portuguesa, já desde o século XVII, tinha uma saída B, caso Portugal, país pequeno, fosse invadido ou por Castela ou pela França. Qual era a solução? Olhem como é criativa a mentalidade estratégica portuguesa. Transferir-se a capital do reino para uma das colônias. Isso não foi Dona Maria Louca que inventou. Isso é do século XVII. Quando Pepe Botellas, José Bonaparte, invade Espanha e bota no cilindro Fernando VII, casado com uma portuguesa, as luzes se acendem em Lisboa. Olha aí, invasor estrangeiro. Para onde vamos quando ele vai cruzar já os Pirineus? Vamos ou para as Ilhas Açores ou para o Brasil. Dona Maria Louca é consultada, ela diz: por que não vamos para o Brasil? Vamos para o Brasil. Uma solução que deixou Napoleão fulo da vida, porque Napoleão não contava com isso. Ele xingou 1000 vezes a rainha e a sua entourage. Né? E vieram para o Brasil. Então, essa foi a diferença. Vejam como esse pensamento estratégico foi de longa duração. Porque qual foi a grande demanda dos hispano-americanos em Buenos Aires, em Lima, em Quito, em Bogotá, quando o Pepe Botellas, o general José Bonaparte, invade a Espanha? Nós, enquanto um invasor estrangeiro estiver na mãe pátria, não obedecemos ao rei da Espanha.
venha Sua Majestade Fernando VII aqui, para Buenos Aires ou para Santa Fe ou para Lima, estabeleça a sua capital aqui. Eles tinham na memória o que Portugal tinha feito. Faltou aos espanhóis, no entanto, uma política de Estado estratégica. Primeira, grande estratégia. Segunda, grande estratégia. Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, que é negociado inicialmente com o Papa Alexandre VI, que é o garantidor, o Papa era o garantidor do Tratado de Tordesilhas. Século XVI inicia-se a negociação e vem até o século XVIII. É uma negociação longa. Bem, o que a diplomacia portuguesa, comandada pelos conselheiros reais, faz? Bem, vamos criar uma fábrica de falsificação de mapas em Lisboa. Como o Papa não tem GPS, não tinha helicóptero na época para verificar a linha demarcatória do Tordesilhas, vamos empurrando a cada 50 anos a linha para a esquerda, em direção ao Ocidente. No século XVIII, quando o Papa vai já dar a sua assinatura, a linha ocidental do Tratado de Tordesilhas lambe os Andes, sem disparar um tiro de canhão. Portugal ganhou essa guerra diplomática na base da falsificação de mapas. Uma tremenda de uma jogada estratégico-diplomática. Terceiro capítulo dessa política. Vamos ocupar a Interlândia. É a política do Pombal no século XVIII. Pombal considera que é necessário ocupar o Planalto Central. Demarca uma área de 14.000 quilômetros quadrados no Planalto Central para que ali seja feita a capital da colônia, perto de Goiás Velho. Então a ideia de Brasília não é de Juscelino, não é de José Bonifácio, é da genialidade estratégica de Pombal. Então, os nossos diplomatas portugueses pensaram de forma estratégica e responsável a ocupação dessa Interlândia para garantir um país-continente que herdamos deles. Leia as cartas que o Dom Joãozinho deixa escritas para os seus filhos, para o seu filho. O seu filho, não. Ele tinha um filho da direita e o da esquerda. O da direita é Dom Miguel, que é um absolutista terrível. O da esquerda vai continuar com a política de descompressão do pai, aconselhado por Silvestre Pinheiro Ferreira, que foi aluno de Hegel em Berlim, e que elabora a proposta: vamos fazer a monarquia constitucional no Brasil, seguindo os conselhos de Benjamin Constant de Rebec, que era um craque em matéria de elaborar propostas de descompressão política. Então, nós tivemos pensados os passos essenciais que garantiram a imunidade desse país-continente, o Brasil, e recebemos isso como legado. Então, nós temos, contrariamente ao não legado espanhol, temos o legado português que nos possibilitou termos um país-continente. E um país-continente que fala português. E um país-continente que é Brasil e que tem sentimento de brasilidade. Então, isso precisa ser conservado. Então, é importantíssimo a gente retomar a nossa memória histórica. O professor Antônio Paim, que é o grande estudioso da historiografia das ideias e, no meu entender, o grande pensador brasileiro da contemporaneidade, está propondo retomarmos a coleção brasiliana. Ele fez uma seleção chamada Brasiliana Breve. Ele diz, olha, neste momento de discussão, de todo mundo contra todo mundo, vamos voltar a nossa mirada para as nossas origens. Vamos retomar a Brasiliana Breve. Ele está com um plano editorial muito interessante e já publicou o primeiro livrinho intitulado Brasiliana Breve, onde ele quer tomar os títulos mais importantes que nos lembram esses passos decisivos da nossa história. E está saindo à praça já, em terceira edição, o livrinho dele, Momentos Destacados da História Brasileira, do professor Antônio Paim, editado pela editorial Távola de Campinas. Acaba de sair, está quentinha
a terceira edição na praça pela Amazon. Vocês encontram esse belíssimo livro. Então, nós temos, primeiro, não estamos sozinhos no mundo. Temos uma tradição histórica, geoestratégica, política, que nos trouxe até aqui. Vamos retomar essa tradição. Segundo, um dos elementos dessa tradição é o municipalismo português. Vá a Portugal, eu sempre fui professor visitante vários anos em Portugal. Eu adoro esse país, acho um país maravilhoso, Portugal. O que mais me impressionou é que a defesa da democracia implantada depois do salazarismo, onde se dá? Na capital, em Lisboa? Não, se dá nos municípios. O município é o garantidor da democracia portuguesa. É uma democracia consensual. Uma democracia que vem de baixo para cima, não de cima para baixo. Nesse de baixo para cima, eu acho que a solução nossa está no municipalismo. O ministro Moro tinha o seu plano de pacificação, pegando 5 grandes municípios nos quais ele iria implantar a pacificação em bases municipais. Ele pegou um pouco o exemplo da Colômbia, mas o cruzou com a tradição municipalista portuguesa. O Congresso, evidentemente, nessa falta de visão trágica dos nossos representantes, engavetou a proposta de Moro, que seria uma proposta nova. Um dos pecados de Bolsonaro é não ter apoiado o Moro nessa sua proposta adequadamente. Certamente foi uma falha. Mas nós podemos, a partir dessa retomada da dinâmica municipal, retomarmos o saneamento da nossa representação. Como? Através do voto distrital. Se nós, nos municípios, implantarmos o voto distrital, que obriga aquele que se candidata por um determinado distrito a residir nele, o eleitor pode cobrar do eleito. E estabelecemos um nexo de controle e um nexo de vigilância do eleitor sobre o eleito. Teríamos a nossa representação mudada. Facilmente não seria uma grande revolução, bastaria, no regime de gestão dos municípios, adota-se como parâmetro o distrito eleitoral. Eu imagino a cidade de Londrina hoje uma cidade próspera, bonita, 600.000 habitantes. Se isto tivesse os distritos eleitorais, a nossa representação municipal estaria salva. Que cada distrito cuidaria dos interesses dos cidadãos aí onde eles moram. Não seria necessária a Rede Globo para fazer propaganda política, porque o que elege nos distritos é o corpo a corpo. Então, nós teríamos uma mudança política das mais importantes, infelizmente, os distritos eleitorais, que era uma proposta da Constituinte do José Richa, do grande senador que terminou se radicando no Paraná, José Richa. Ele tinha proposto, e havia na Comissão de Constituição e Justiça, eu participei junto com Antônio Paim, como assessor de Richa na Constituinte, havia apoio a ele. Quem puxou o tapete dele? Mário Covas, que não lhe interessava a adoção do voto distrital no seu feudo de Santos. Então, mas certamente, se tivesse sido adotado o voto distrital, como parecia que a coisa estava encaminhada, teríamos tido um pano de fundo maravilhoso institucional para sanearmos a representação no Brasil. Então, eu conclamo a todos os intelectuais, vocês, meus queridos amigos da academia, olhemos com carinho para o município, porque é aí onde estão as soluções. Qual foi o erro de Sérgio Cabral na trazida do modelo de Medellín? Ele pegou as coisas, diríamos, da pirotecnia. Bondinho, que bonita ideia. É claro, bondinho sem pacificação, o bondinho vira alvo dos traficantes. Claro, evidente, para isso precisa ter uma comunidade pacificada, sem dúvida nenhuma. Então, eu ainda acredito que as soluções virão no Brasil pelos municípios, pela retomada da nossa tradição municipalista, que é muito forte na tradição luso-brasileira. Acho que o senhor tem toda a razão. Agora, o trabalho que foi feito contra o municipalismo no Brasil nos últimos
sei lá, desde a Revolução de 30, é intenso e permanente. Outro dia eu estava lendo um jornal de 1964 ou 65, que às vezes eu leio jornais antigos aí pela hemeroteca e da Biblioteca Nacional, online, e já em pleno regime militar, com plena vigência do ato institucional número 1, ou número 2, não me lembro bem, um militar, uma pessoa do governo, fala a seguinte coisa, foi manchete do Jornal do Brasil e do Globo. O governo está firmemente decidido a implantar o regime eleitoral distrital no Brasil. Quer dizer, essa necessidade de restaurar o municipalismo brasileiro, sempre vem sendo compreendido e sempre sabotado. Isso é uma coisa assim, impressionante. E isso é difícil nós nos desvencilharmos disso, porque atualmente, com a forma como está a representação política brasileira, e a nossa incapacidade de alterá-la ou de transformá-la, me parece, mas eu acho sim, que sim, o voto distrital sempre foi uma melhor saída para a liberdade e para o sucesso da representação. Mas ele vem sendo sabotado permanentemente pelos políticos no último século. No último século. Professor, mas posso completar o que estava Sim. dizendo sobre o municipalismo? Certamente, a sabotagem vem do centro, não? Que, ao mesmo tempo que havia alguns milicos que gostavam do voto distrital, o general Geisel me baixa o pacote de abril, em 77. O pacote de abril foi um desserviço à representação. Por quê? Porque privilegiou os estados menos modernizados e menos desenvolvidos na representação nacional. Por quê? Porque dependia dos favores financeiros de Brasília. Então, a forma de manter o controle sobre esses grotões seria o pacote de abril, com essa representação que ainda está aí, porque na nossa representação atual, São Paulo, os estados mais desenvolvidos, estão subrepresentados em comparação com os estados menos modernizados, mais pobres. Nós precisaríamos redefinir a representação pelos distritos, cruzando com o número de habitantes, né? Então, certamente, nós tivemos uma presença ruim desse centralismo maluco de inspiração getuliana, que 64 retoma. 64 retoma. E do estatismo getuliano. Lembrem que em 64 as empresas estatais são 40 e tantos. Fim do período, 900. Quer dizer, hoje os estatais, não precisamos de tanta estatal. Por quê? Porque nessa visão grandiosa do centro, quanto mais estatais, melhor, porque negocia mais apoios e tem moeda de troca. Isso certamente é ruim. O nosso centralismo é ruim, é autoritário, é ruim, corporativista, atrasado. É necessário descentralizarmos de acordo com a nossa tradição, que é retomando o caminho do municipalismo. Bom, eu vou passar a palavra agora ao nosso Rubens Turci, que é um comentarista também inspirado. E, por favor, bom dia, Rubens. Rubens Turci é sânscritólogo, professor Ricardo Vélez. Ele é formado ele é doutor em sânscrito pela McMaster University e está sempre participando dos nossos debates aqui. Bom dia, Rubens. Bom dia, Edgar. Agradeço mais uma vez o convite. Bom dia, professor Ricardo Vélez. Prazer estar aqui ouvindo o senhor nesse debate. Bom dia ao professor Sócrates e aos demais colegas que estão nos prestigiando. O Edgar é sempre muito bondoso, sempre brinca comigo. Não sou de forma alguma sânscritólogo. Mas o sânscrito é uma ferramenta que me ajuda a refletir algumas coisas sobre aquela área da minha especialização que eu tenho que refletir sobre algumas questões, que é ali o período épico da Índia, que tem ali, eu vejo assim, muitos exemplos interessantes para trazer, inclusive para a nossa realidade. Eu queria fazer uma colocação, e depois eu tenho uma pergunta, mas antes eu preciso
contextualizar um pouco esse modo de apresentar a questão, porque eu vou sair um pouco assim do modo tradicional, que é um pouco a minha característica, até o fato de eu ter ido ao outro de mim mesmo, ou seja, de ter ido à Índia para saber mais de mim, é um pouco isso, é buscar aquele olhar distanciado, o olhar de fora que busca uma visão em perspectiva. Então, em primeiro lugar, eu tenho que dizer que é inegável o exemplo de Medellín que o senhor trouxe, né? Acho que isso aí é uma coisa que todo mundo comenta sobre os bons resultados que essa experiência alcançou. Também é inegável, eu acho que a gente sabe, que a importância de se pensar no voto distrital. Então, nada mais importante para o Brasil do que pensar a educação no Brasil e a educação brasileira. E quando o senhor citou Medellín, o senhor trouxe a chave da solução, que o Brasil só apanhou, como o senhor bem mencionou, a parte caricata, a parte pirotécnica. A chave está fundada na não violência de Gandhi, vamos dizer assim, no método da não violência, no método do coração. Por que está fundada aí? Porque aí, como o Edgar bem lembra, está fundada a família e todos os valores da família. Então, obviamente, um ataque à família é um ataque que põe em risco todo um país. Questões, né, que é pensando no Brasil, a educação, a família e a ideia de uma via que busca a paz. Não a Pax com X, latina, né? A paz na ponta da baioneta. Será que essa ainda interessa hoje em dia? Não, a paz que Gandhi trouxe. Se diz em sânscrito, Shanti, a paz do coração, que se irradia para todos. A paz, inclusive, na guerra, que o bom guerreiro está em paz no campo de batalha, defendendo a sua pátria, a sua nação, os seus valores, as suas verdades. A paz da consciência de quem é honesto, íntegro e não corrupto. Né? A gente se esquece, para quem é cristão, da lei de Jesus. Né? Amai-vos uns aos outros. E se eu não sou cristão, se eu venho da tradição que o próprio Cristo está inserido, que é a tradição judaico-cristã, eu vou me ater à lei, à verdade da lei. Na verdade da lei. E eu não posso demonizar os meus inimigos e excluí-los do processo porque são inimigos, porque têm opinião diferente. Então, a minha pergunta é isso. Quando eu estou falando em genuína liberdade, é genuína liberdade de quem? Como é que eu defino essa genuína liberdade? Como eu vou empregá-la no Brasil, para o progresso do Brasil e das nossas universidades? Se sempre um grupo que chega tentando atacar e destruir o outro. Por isso que eu digo que eu não falo nem como representante dessa dicotomia, nem de direita, nem de esquerda, mas é alguém que está buscando a síntese desses dois polos e um caminho de convergência harmoniosa. Eu queria... Professor Rubens, muito obrigado. É uma aula de humanismo que o senhor nos dá com essa sua intervenção. Eu acho que nos processos de reformulação e saneamento social não podemos esquecer a mensagem sua, que é considerar a pessoa na sua integralidade. Não há forma de superarmos a violência sem levarmos em consideração o homem na sua totalidade. Acho que os processos de reformulação educacional têm que partir de uma base humanística de origem. Temos de considerar o ser humano na sua totalidade. Não é só intelecto, é também coração. Né? Estou tentando me lembrar, por exemplo, a grande solução dada por Aristóteles para Atenas da sua época, porque a filosofia se fez quando Atenas perdeu o status de maior
e mais poderosa cidade da antiguidade da Grécia. Quer dizer, já estava em decadência. Aí, como, por isso que Hegel diz, a filosofia é como a coruja de Minerva, que levanta o voo quando as sombras da noite se aproximam. Depois que Atenas teve a sua grandiosidade, os filósofos vão pensar por que perdeu essa grandiosidade. E uma das razões que Aristóteles diz, que Aristóteles não era ateniense, era macedônio. Aristóteles diz, se esqueceram de um pequeno detalhe, a família. A família é a célula máter da sociedade, diz Aristóteles. E qual é o primeiro sentimento que a família, segundo Aristóteles, desenvolve? A filia, o amor ao próximo, simpatia pelo próximo. Se não for sobre essa base, diz Aristóteles, a polis, a cidade, não vira politeia, democracia. Tá? Virará uma coisa imposta, a maneira platônica. O rei filósofo manda e se elabora mano militar em um determinado modelo. Não, essa não é a solução, diz Aristóteles. A solução vem do coração. A solução vem da valorização do homem na sua integralidade no seio da família. E qual é a família de Aristóteles? Ele diz que a família pode ser múltipla. Ele estava para Frentex. Hoje estaria assinando embaixo dos manifestos da defesa de uma família plural. Amo, servo seria uma modalidade, pai, filho, outra. Haveria várias modalidades de família. Então, hoje nós precisamos partir disso. Hoje nós temos, à luz do direito civil brasileiro, a constituição de famílias múltiplas. Vamos respeitá-las. Não vamos jogar pela janela quem optou por viver uma união homoafetiva. Paciência, essa é a sua tendência, vamos respeitá-la. Conquanto ele não pretenda que isso vire lei para todos. Eu gosto das paradas do orgulho gay, conquanto não me obriguem a ser gay, que não é a minha opção. Então, essa ideia aristotélica de uma pluralidade de famílias ao redor das quais se constrói a polis, acho interessante. Os verdadeiros processos de pacificação em face do drama da droga, por onde vem? Eu acho hoje, por exemplo, eu tenho estudado o modelo da Finlândia. Acho um modelo muito interessante. Porque os finlandeses chegaram à seguinte conclusão. De nada adianta dizermos pro guri que a maconha é ruim, se não lhe damos opções de ser sadio dentro de casa. Então vamos criar espaços para o lazer familiar. E vamos chamar os nossos adolescentes a que participem desses espaços. Essa é a base da última reforma educacional na Finlândia. Não? Os professores têm que ser agentes de estímulo à vida em família, à vida do adolescente na família, a que o adolescente encontre na sua família um espaço de amor e de diálogo e de lazer sadio. Essa é a ideia da atual reforma educacional finlandesa. E essa é a ideia que entrou em Medellín. A ideia em Medellín é o resgate da família. A droga, na forma como está nos municípios brasileiros, esfacela a família. Vamos retomar a vida familiar. É no seio da vida familiar onde a gente encontra os caminhos para a superação, inclusive, da drogadicção. A minha família mora, boa parte mora no Canadá. Mora no Canadá. E eu vejo lá as famílias latinas, que são muito sensíveis à família, percorrerem esse caminho. Filho que caiu na drogadicção, a família cuida dele. Le abrimos um espaço de convívio. E a recuperação é muito rápida nesse contexto. Porque há o outro caminho técnico, clínica para viciados e vai lá. Não, esse não é o caminho. O caminho, evidentemente, precisa do auxílio da medicina, mas esse auxílio da medicina pode ser ministrado em família, com o amor, a compreensão, o convívio. A sabedoria oriental, o sânscrito, certamente é a grande expressão disso. Eu digo que nós somos filhos do Oriente, queiramos ou não queiramos. Como dizia Ortega y Gasset, os doutrinários franceses
são o que de mais interessante houve na França no século XIX. Por quê? Porque esses doutrinários, Benjamin Constant de Rebecque, Madame de Staël, François Guizot, redescobriram o Oriente. Redescobriram o Oriente. O Ortega y Gasset, ele tem, em A Rebelião das Massas, tem um trecho muito interessante, que ele diz que na França estava sendo comemorado o aniversário de Henri Benjamin Constant de Rebecque, que era o conselheiro real, depois foi conselheiro de Napoleão também. Antes foi conselheiro de Napoleão. E Henri Benjamin Constant de Rebecque, então, fazia o anúncio dos que estavam entrando no Petit Palais para a homenagem a ele. Chegava o embaixador da Inglaterra. L'Angleterre, Shakespeare. Entrava. Aplausos. Embaixador da Espanha. Espanha. Cervantes. Muito bem. Entrou um velhinho gorducho, desajeitado. Monsieur Fulano, ambassadeur de la Mesopotâmia. Aí o poeta ficou sem saber o que dizer. La Mesopotâmia. L'humanité. Então, é do Oriente que vem a ideia da humanidade. Os mesopotâmios descobriram a linguagem, a linguagem cuneiforme, a escrita cuneiforme, que foi a primeira forma de alfabeto ocidental, a primeira forma de alfabeto, base da nossa cultura ocidental, por isso é l'humanité. A mesma coisa se pode dizer do sânscrito, na Índia. Essas bases são as bases da humanidade. Então, precisamos olhar para o Oriente, porque lá estão as bases da nossa humanidade. Eu valorizo muito os nossos sociólogos brasileiros, porque eles foram sensíveis a isso. Vou colocar dois, que são os dois grandes parâmetros, que depois foram excluídos pelos marxistas. Gilberto Freire e Oliveira Viana. Gilberto Freire e Oliveira Viana estão lembrando o seguinte: olha, antes de termos um pacto político, fomos família. E a família criou a Casa Grande. E foi na Casa Grande onde se vivenciaram os primeiros valores da cidadania brasileira. Então precisamos reconstituir esse núcleo afetivo, doméstico da Casa Grande e sobre ele construirmos a nossa democracia. Essa é a ideia de Gilberto Freire, retomada por Oliveira Viana, que depois virou uma proposta puramente ideológica. Quer dizer, os sociólogos de formação marxista, Gilberto Freire e Oliveira Viana, esses são da direita. Não, não são da direita, são direitos. Eles tentam reconstituir a nossa origem. Nós somos filhos do latifúndio. O Brasil tem o seu soft power nessa vida afetiva do latifúndio, de onde emerge o futebol, como a forma, diríamos, de jogo em que o lúdico integra. E vocês já viram como o Brasil é valorizado nos cenários internacionais por essa sua capacidade de integração lúdica. Eu estive visitando o campo de refugiados lá em Pacaraima. Primeira coisa que as nossas Forças Armadas organizaram, campinho de futebol para as crianças. A criançada feliz da vida lá se integram, estão integrados afetivamente ao Brasil. Então, esse nosso caminho expedito com o sentimento, com o amor, com o afeto, não podemos negar, não podemos jogá-lo na lata de lixo da história. Se um pecado tem a esquerda militante no Brasil, ou as formas militantes da extrema-direita, é não levarem em consideração esse aspecto do nosso patrimônio ideio-afetivo que falava Oliveira Viana. Então, e aí eu acho que temos a nossa riqueza como país, como cultura, é muito grande. Vamos reconstituir esse nosso passado como humanidades, história da cultura nacional, história da nossa vida em sociedade nacional. Vamos reconstituir os nossos heróis, que são heróis desse passado. Eu só vou citar um exemplo. Dom Pedro II pacificou o Brasil. Tivemos praticamente meio século de tranquilidade, sem guerras civis.
foi a pacificação feita por Dom Pedro? Ele tinha o seu soldado de confiança, o Duque de Caxias. Então, explodiram as revoluções separatistas do Nordeste, vai lá Caxias. Prende os revoltosos, morreu Frei Caneca nessa. Bem, mas parou aí a ação de integração? Não. Depois mandava o filósofo do reino, que era Domingos Gonçalves de Magalhães, que mais do que filósofo era um grande dramaturgo, que criava peças de teatro popular para mostrar que, sem o senso de solidariedade dos índios com os brancos, com os portugueses, não haveria país. O teatro de Domingos Gonçalves de Magalhães é a obra que sela a pacificação. Somente militar não, precisa de cultura, e de cultura humanística. Então está aí a porta aberta para a nossa retomada da nossa caminhada, que é valiosa. Os meus irmãos, quando emigrei para o Brasil, eu fui o primeiro a emigrar ao incêndio da Guerra Civil. Não, meu irmão, você migrou para o lugar errado. Eu falei, não, lugar errado coisa nenhuma. O Brasil é um país que tem muito o que se admirar e o que se valorizar. Essa valorização do coração, do sentimento na cultura nacional é fundamental. Fico muito feliz de ouvir isso, professor. Deixa eu só dizer duas palavrinhas. Primeiro que Gonçalves de Magalhães escreveu O Mundo Interior, que é uma das obras que eu acho mais preciosas da filosofia brasileira, né? E segundo, que o senhor acolheu esse conceito, que é muito rico. Eu e uns colegas, há uns 10 anos, vamos pensando no conceito que chama Universidade do Coração, que é repensar a universidade, repensar esse Brasil a partir da razão iluminada pela luz do coração. Sem dúvida. Eu acho que nós precisamos... Muito feliz com a sua resposta, eu agradeço. Muito obrigado. E essa terapia do coração vem pelo estudo das nossas humanidades, da nossa literatura nacional, que é riquíssima. É riquíssima. Eu criei, em 1986, junto com o professor Antônio Paim, professor Leonardo Prota, aqui em Londrina, o Instituto de Humanidades. Qual é a finalidade? Dar cursos de humanidades de graça para os nossos jovens, para os nossos adultos, mostrando os secretos caminhos da evolução do gênero humano, equilíbrio entre razão e sentimento. Estudamos as filosofias, a história da ciência e a literatura, que é a grande porta. Me dizia o padre Fernando Cristóvão, que é um professor de literatura português, me dizia: a literatura é a antropologia das antropologias. Porque, como dizia Nelson Rodrigues, nos revela o homem como ele é. Então, vamos estudar isso, vamos retomar os nossos cursos de humanidades, não? O Instituto de Humanidades. Aliás, estou oferecendo, através do meu portal, lições do curso de humanidades, de graça. Não pretendo ganhar dinheiro, porque o que interessa hoje é utilizarmos esta tecnologia aberta para toda a sociedade, para todo mundo se beneficiar disso. Então, eu acho que a Academia Brasileira de Filosofia pega um capítulo importante aí. Eu sei que nós estamos chegando ao final, Edgar. Professor Ricardo, eu gostaria só de fazer uma última colocação sobre a questão da família. O Lacan escreveu um trabalho interessante por volta de 1930 referente à questão da família. Domingo agora é Dia dos Pais, né? Isso é um aspecto importante. Mas eu acho que há um declínio da autoridade e, de certa maneira, eu acho que dessas ideologias que vêm, de algum modo, a defender as minorias, um certo cinismo. Esse cinismo, eu acho que ele se centra já desde o século XVII, quando se tenta criar uma ideologia libertária a partir de uma oposição do que havia sido dado nos séculos anteriores, que vai ser considerado como tradicional. Eu acho que quando o Rubens fala a respeito
da mensagem que ele recebeu, possivelmente o Lutero deve ter tremido na tumba, né? E o Kant também, de certa maneira, que se influenciou com isso, e não só o Kant, mas também o Rousseau, né? Quer dizer, que foram precursores dessa simpatia com o protestantismo. Eu acho que não é disso que essa mensagem trata. Mas eu acho que quando se fala da família, se fala, e já que está falando em humanidade, eu acho que tem uma referência importante, que seria que um bebê humano ele morre se não tiver ninguém para cuidar dele, né? Eu não acho que é uma ideia inventada que vai ser problematizada pela cultura do século XX, simplesmente porque fica associada à natureza uma ideia de tradicional. Eu acho que isso é uma visão profundamente superficial e que não tem muita sustentação. O bebê humano, diferente dos outros mamíferos, ele morre, né? E ele depende dos pais durante muito tempo para que ele possa crescer, né? E eu acho que a redução, é o que eu estava me referindo anteriormente com relação à questão do individualismo, é de colocar a cultura numa oposição à natureza, de modo que essa natureza possa ser prescindida, né? E a natureza não pode ser prescindida. Eu sinto muito, mas nós morremos, entendeu? E eu também nunca vi nenhum pensamento andando solto pela rua sem um corpo, né? O pensamento ele está totalmente corporificado. Como também eu ainda não vi nenhum ser humano nascido fora de um útero e fora de uma fecundação, né? Então, eu acho que por mais que se possa dizer que as famílias podem ter modelos distintos, eu acho que Durkheim também, de algum modo, tenta apresentar isso numa linha sociológica, mas eu acho que o declínio da paternidade, o declínio da função do pai, a associação do pai a uma evidência biológica faz parte desse cinismo, não é? Porque eu trabalhei durante um tempo em São Francisco acompanhando para o Jornal do Brasil, fazia algumas matérias referentes aos movimentos gays, e eu cheguei a entrevistar uma moça na época, porque nos Estados Unidos era possível que duas mulheres pudessem ter um bebê, e esse bebê pudesse ter e constar na certidão, do ponto de vista legal, o que eles chamavam de donor insemination. Não aparecia o nome do pai por uma proteção em relação ao nome do doador. Eu entrevistei a filha dessas duas mulheres que haviam se separado, e ela vivia com uma delas em São Francisco e a mãe morava em Nova York, a outra mãe morava em Nova York. E durante a entrevista ela me disse que gostaria de saber quem era o pai dela. As cortes da Califórnia, na época, não autorizavam a abertura dos bancos de sêmen, né, para a apresentação do nome do pai. E essa menina conseguiu, junto com seus advogados, uma portaria que determinasse que ela teria o direito de investigar quem era o pai. Ou seja, a questão da origem humana, a questão da paternidade humana, ela está posta na natureza com relação à própria herança que a linguagem vai nos oferecer. Agora, reduzir o homem à linguagem em detrimento da biologia, eu acho que não só é uma estupidez, como é uma certa impostura intelectual, né? Considerando todos os estudos que a gente tem hoje no que diz respeito à questão das neurociências, das biologias celulares e por aí vai. O Jacques Alan Miller, que trabalhou durante muito tempo com o Lacan, ele falava também a respeito dessa questão dos ataques à paternidade, e ele chamou a atenção num dos textos muito interessantes, quando ele diz que o pai é o outro. Então, é interessante você ver como os movimentos, né, que vão contra a ideia, né, da paternidade, tudo aquilo que fica associado, né, ao pai, especificamente, não só ao pai biológico, mas o pai dentro da cultura, eles vêm tentar, né, quer dizer, colocar sobre a natureza uma ideia de que eles podem dobrar a natureza. Não se dobra a natureza. A natureza nos surpreende, está a pandemia aí, né? Ela nos surpreende o tempo todo. E eu acho que se a gente está falando da razão, né, a surpresa vem do natural. A surpresa vem da nossa capacidade de observação.
E, às vezes, o sujeito defende uma ideologia de direito ao outro, mas o que ele está fazendo simbolicamente é exatamente o assassinato ao outro. E ele vem como vêm as ideologias, né? Quer dizer, particularmente dos movimentos que defendem essa ideia do amor, do amor, do amor, do amor, do amor, exatamente aquilo que faz com que o amor possa nascer, que é a possibilidade de observar a diferença. Entendeu? Então, quer dizer, a discussão não é simples, e no campo político ela simplesmente nos dá uma aparência do que aquilo aponta o iceberg. Mas a nossa condição humana ainda tem muito a ser dito, e não é sendo dito, né, quer dizer, utilizando a negação e a destruição de tudo que já foi posto. Né? Santo Agostinho falava disso a respeito da questão da paternidade. Então, não dá para destruir o que já foi posto, porque o que foi posto foi o que nos permitiu chegar até aqui nos dias de hoje. E é uma loucura você imaginar que uma sociedade de consumo possa inventar, através da ideia de conforto de tecnociência, né, a possibilidade de você fazer com que a embalagem, entendeu, vazia represente aquilo que o símbolo da embalagem, entendeu, se refere. Não é? Quer dizer, teve uma polêmica enorme com relação à Tami no Campanha da Natura, e isso não adianta. A embalagem, né, pode ser exatamente aquilo que um homem tem barba, não tem seios, mas a célula, entendeu? E não tem próstata, como também um homem que vai se transformar numa mulher não tem útero. Eu sinto muito dizer isso, mas essa é a realidade. Mas essa realidade ela vem sendo negada sobre um cinismo destrutivo que, de algum modo, aponta isso é reacionário, isso é fascista, isso enfim, ditatorial. Não. Isso é o que a natureza nos deu e é o patrimônio que nós temos que, de algum modo, preservar, porque é aí que está a nossa humanidade. Não está em outro lugar. A linguagem não pode destituir a natureza do lugar que fez com que essa própria linguagem estabelecesse, porque eu preciso da natureza para poder falar, para poder pensar, para poder sentir. Tá certo? Então, quer dizer, eu acho um certo cinismo a essas ideologias de transformação do mundo que se colocam hoje, totalmente apoiadas, né, quer dizer, em determinadas falácias, onde, quando você se refere àquilo que nos constitui, é visto como algo, né, oposto à ideia de liberdade a respeito da individualidade. E a família está nesse lugar. Eu sinto muito dizer, mas a família está nesse lugar. Então, aí as cortes da Califórnia todas, coitados dos caras que fizeram doação de esperma, porque agora vai aparecer uma legião de filhos, porque as cortes abriram. Entendeu? Quer dizer, e, de algum modo, essas cortes permitem que as pessoas indaguem: quem é meu pai? Quem é meu pai? Quem é meu pai? Né? Quer dizer, se eu destituo essa questão e a legitimidade dela, né, para que serve uma sociedade que se regula juridicamente, entendeu, sob os preceitos de respeito e de igualdade? Enfim, são só considerações e lembranças ao Dia dos Pais aí no domingo. Só para te responder um minutinho, não vou me alongar, eu acho de grande valor o teu raciocínio, porque é tomar, como dizia Nelson Rodrigues, o óbvio ululante, reconhecer o óbvio ululante. O grande problema, porque os totalitarismos do século XX passaram por cima da pessoa. Mas uma coisa interessante é que os regimes ditos liberais de social-democracia muitas vezes ignoraram a pessoa também. Muitas vezes ignoraram a pessoa. E a pessoa é ignorada quando é reduzida à linguagem. O predomínio no Brasil das filosofias analíticas, acho que foi muito negativo. Dos 14 cursos de pós-graduação que havia há 10 anos atrás, 100% era filosofia analítica. Quando o importante em filosofia é descobrir o indivíduo, a pessoa, possibilitar um diálogo com a pessoa. Então, eu acho que a retomada da nossa caminhada rumo a um humanismo que nos possibilite superar estas contradições transita pelo caminho de redescobrirmos a dimensão humana, não? E de redescobrirmos a dimensão da família dentro dessa dimensão humana. Eu queria lhes agradecer esta oportunidade, é um espaço muito interessante,
vamos continuá-lo. Vocês sabem que quem é professor uma vez, vira professor a vida toda. A gente não abre mão de poder falar com os nossos semelhantes a respeito das possibilidades que se abrem. Muito obrigado, fiquei muito feliz. Obrigado, professor Edgar, pelo convite. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito ao Rubens, ao Sócrates, demais ao Ricardo Vélez. Eu acho que a Academia Brasileira de Filosofia ela tem um papel de levar essas questões para serem discutidas, e esse é o nosso objetivo aqui, né? Discutir amplamente e de forma livre. O professor Ricardo falou uma coisa essencial logo no princípio. Nós temos que ter liberdade para colocar aquilo que nós acreditamos, escutar o outro, né? Raciocinar junto com o outro, entender junto com o outro, e não mudar necessariamente aquilo que nós acreditamos, mas perceber que todos estamos aqui, quando trabalhamos com liberdade, todos nós crescemos. Lá no Uruguai, professor Ricardo Vélez Rodrigues, o lema da República Oriental do Uruguai, não, da cidade de Montevidéu, é uma frase do José Artigas, que foi lá o líder, que dizia o seguinte: com liberdade, não ofendo nem temo, né? Que era a frase dele. E eu acho que isso é muito importante, e acho que nós temos que batalhar por isso, porque você vê, nós chegamos aqui a essa percepção de que o caminho do coração, o caminho da liberdade é o grande caminho humano, é o caminho da humanidade. Então, obrigado, professor Ricardo, por ter feito essa síntese, obrigado a Rubens, obrigado a Sócrates. Muito obrigado. Ótimo. Muito obrigado. Hein? Bom domingo, bom dia de paz no domingo. Para todos nós, bom fim de semana e até a próxima. Até a próxima.